Olá, é um prazer novamente estar com você no Pensamento do Dia. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra sobre manter-se firme até alcançar a vitória. Podemos dar outro nome para essa mensagem, mas o ponto principal é este. Há muitas pessoas que estão pensando em desistir agora mesmo, talvez seja o seu caso, pensando em desistir do seu sonho, do seu casamento, do seu namoro, do seu negócio, da sua empresa, e talvez de uma maneira mais drástica, pensando em desistir até da própria vida. A desistência nem sempre é produtiva. Há casos, por exemplo, que quando Deus dá uma direção para nós devemos ser perseverantes. A perseverança é um ingrediente indispensável para o sucesso. É como um corredor, quando dá o tiro da largada, ele tem que ser persistente até a linha de chegada. Deus tem uma promessa para você, e se você desistir no meio do processo, você nunca vai ser um vitorioso. Eu sempre digo uma frase que desistir é uma decisão definitiva para um problema passageiro. O que a Bíblia diz sobre perseverança? Há muitas coisas que Deus nos diz sobre perseverança, mas há um texto muito interessante sobre isso. É o caso em que Jesus, chamando seus 12 discípulos, deu uma ordem a eles: entrem no barco e remem até outra direção, até outra margem, enquanto eu vou ao monte orar. E os discípulos seguiram a ordem de Jesus e foram. E diz que já era quase 3 horas da manhã, e de repente se levantou um grande temporal no meio do lago, ou no meio do mar da Galileia. O mar da Galileia necessariamente não é um mar, mas é um lago tão grande que é considerado como um mar. E os discípulos estavam apavorados. Não se esqueça que muitos deles eram homens que eram conhecedores da pesca, ou eram pescadores, estavam acostumados com o mau tempo, mas diz que eles estavam com medo e desesperados. Jesus lá do monte viu o sofrimento deles e decidiu ir ao encontro deles por sobre as águas. O interessante aqui é que o fato de Deus te dar uma direção, o fato de Deus dar uma promessa, não significa necessariamente que não haverá problemas, não haverá dificuldades, não haverá resistências. Por isso é necessário a perseverança. Se você é o tipo da pessoa que tem força de vontade enfraquecida, desiste. Começa um curso, desiste. Começa um treinamento, desiste. Começa a orar a Deus e fazer uma proposta de orar e jejuar, desiste. Infelizmente, esse tipo de comportamento impedirá você de viver o melhor de Deus. Você precisa de perseverança. Então, os discípulos estavam no meio do lago, voltando para a história, e de repente Jesus vai ao encontro deles. Quando eles olham e veem Jesus vindo ao seu encontro, embora não soubessem que era Jesus, pensaram em se tratar de um fantasma. Havia uma lenda entre os pescadores que quando o barco estava passando por dificuldades, como tempestade, por exemplo, e visse um fantasma, era sinal de mau agouro, que de fato todos iriam morrer. Mas Pedro, olhando ao longe, deve ter apertado os olhos, olhado bem, puxa, parece ser Jesus. E Jesus disse: olha, não temas, sou eu. E Pedro, na sua ousadia, disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. E Pedro desceu do barco e decidiu andar sobre as águas. E olhe, ele decidiu e conseguiu andar sobre as águas. Isso é uma lição preciosa. Quando você decide olhar para Jesus, mesmo no meio do temporal, mesmo no meio da crise financeira, mesmo no meio da crise conjugal, mesmo no meio de uma crise existencial, você consegue superar o que humanamente seria impossível. Você consegue ir além daquelas pessoas que estão simplesmente olhando para as dificuldades, para os problemas, para as suas próprias deficiências. Talvez seja o seu caso. Talvez você chegou no meio dessa semana pensando em desistir, a sua fé está no fim, você não aguenta mais. Eu quero desafiar você a continuar acreditando. Como? O que fazer? Talvez seja essa pergunta que pare em seu coração. Interessante que Pedro, diz a Bíblia, andou por sobre as águas e ele estava olhando para Jesus. Só que no meio do caminho, ele tirou os olhos de Jesus. É o que acontece muitas vezes. Você que vai à igreja, ouve uma mensagem poderosa ao domingo, que renova a sua fé, que desperta a sua esperança, mas chega na quarta-feira, você pensa em desistir. Você começa a olhar as ameaças, os ventos fortes das dificuldades, as vozes das pessoas, e você começa a tirar os olhos de Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele tirou os olhos de Jesus
E diz aqui em Mateus capítulo 14, versículo 29, e diz assim, versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Interessante que no momento em que ele tira os olhos de Jesus e começa a pôr no vento, ele começa a afundar. Isso que acontece comigo e com você. Você que tem uma promessa de cura, você que tem uma promessa de restauração familiar, você que tem uma promessa de provisão de Deus, você que tem uma promessa de Deus usar você poderosamente, quando você tira os olhos de Jesus e começa a olhar as dificuldades, o que os outros estão dizendo, o comportamento de outras pessoas, as notícias desagradáveis, qual o sentimento que surge? Medo. Só que medo e fé são duas formas opostas de se acreditar. O medo crê no fracasso, a fé crê na vitória. O medo afasta você da graça, a fé faz com que Deus haja em seu favor. Jesus disse para ele: não deixe que o medo entre em seu coração. E quando Pedro olhou para o vento, olhou para as ondas, começou a afundar. Interessante isso. Quando você está andando na piscina, você não começa a afundar, você afunda. E isso é interessante porque você não percebe, mas quando você começa a ficar com medo, você começa a afundar. Jesus, vendo Pedro afundar, estendeu a mão e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, Jesus entrou no barco, repreendeu o vento e tudo se fez calmo e tranquilo. Jesus quer fazer isso na sua vida hoje, mas o segredo está aqui. Tire os olhos do problema, coloque os seus olhos na promessa, coloque os seus olhos no que Deus diz. Comece a ver com os olhos da fé o que Deus disse se concretizando na sua vida. Comece a ver com os olhos da fé você chegando do outro lado. Comece a ver com os olhos da fé o resultado do seu exame dando negativo. Comece a ver com os olhos da fé você rompendo no seu chamado. Veja com os olhos da fé Deus restaurando o seu lar. Quando você começar a fazer isso e concentrar-se no que Deus diz e não tanto naquilo que você está ouvindo ou no que você está vendo, você vai conseguir viver de maneira sobrenatural. E foi o que Deus pretendia através de Jesus na vida de Pedro, que ele vivesse o sobrenatural. Deus quer o sobrenatural. E para terminar, o livro de Gálatas diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, note, no tempo certo, colheremos se não tivermos desanimado. Por isso, Deus está dizendo para você em Gálatas 6, verso 9, não deixemos de fazer o bem, não deixe de fazer o que é correto, continue acreditando, porque no tempo certo, você vai ver a graça